Bem-vindo de volta. Depois de ter sua família aniquilada, um menino de 6 anos é resgatado por um soldado e começa sua jornada como o herói mais jovem da Rússia. Hoje vamos recapitular a história do filme de 2019 chamado Soldado Menino, Soldier Boy. Estamos nos anos 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial. Seriuza Liskov está pendurado em um tronco de árvore contemplando a natureza, enquanto sua mãe lava roupas nas margens de um rio. Seu irmão mais velho, Petya, pesca o jantar quando, de repente, um avião aparece e começa a atirar neles. A mulher pede aos meninos que se escondam, mas Seriuza, corajosamente, usa seu poderoso estilingue para explodir a aeronave e derrotar o inimigo. No entanto, quando ele se vira para falar com sua mãe e irmão, eles já se foram. Nesse momento, o menino é despertado pelo som de alguém batendo à porta. Ele corre para atender, acreditando que seja sua mãe. No entanto, ele se surpreende com a chegada de sua tia, Anícia. A mulher está assustada e pede que o menino arrume suas coisas para irem embora. Anícia o informa que a mãe e o irmão dele foram mortos, e que se os soldados descobrissem que Seriuza era filho de sua irmã, também o matariam. O plano dela era levar o menino e dizer que ele era seu filho. Mas, antes que possam escapar, soldados alemães invadem a casa. A mulher ajuda Seriuza a fugir pela janela, mas acaba sendo baleada. O menino corre para a floresta, em pânico, tentando encontrar um lugar para se esconder. No fundo, ele ainda acreditava que sua mãe o encontraria. Mas o jovem mal podia imaginar os desafios que enfrentaria dali em diante. Algumas horas se passam e Seriuza precisa encontrar uma forma de sobreviver sozinho. Enquanto bebia água nas margens de um rio, o menino é surpreendido pela chegada de alguns soldados. Traumatizado pelo que havia acontecido, ele logo procura um esconderijo. Por alguns minutos, Seriuza se esconde entre as raízes de uma grande árvore, mas algo inesperado acontece. Uma cobra aparece ao seu lado. O pequeno está apavorado, mas mesmo assim se força a permanecer em silêncio. Para ele, nenhum medo era maior do que o de sofrer o mesmo destino de seus familiares. Enquanto isso, os soldados acendem uma fogueira e aproveitam para descansar. Depois de comerem, apagam o fogo e partem. Nesse momento, Seriuza finalmente consegue se afastar daquela serpente tenebrosa. Com fome, o menino pega uma das latas deixadas pelos homens, esperando encontrar restos de comida. Alguns dias se passam e o menino está tão fraco que mal consegue andar. Ele encontra algumas frutas pequenas no caminho, mas logo o lugar é bombardeado e Seriuza precisa fugir. Naquela tarde começa a chover, mas o menino está exausto e sem forças para buscar abrigo. Algumas horas depois, ele é encontrado por 2 soldados russos, que o levam ao acampamento. Lá, Seriuza é acolhido por Kuznetsov, o comandante, que imediatamente pede ajuda dos homens para alimentar e cuidar do garoto. A partir daquele dia, o menino passa a ser chamado pelo novo apelido, Sergei. Algumas horas depois, os soldados tentam distrair a mente conversando sobre suas famílias antes de iniciar uma nova batalha. No entanto, quando menos esperam, são surpreendidos por uma bomba na enfermaria. Sergei tem seus ferimentos tratados pela enfermeira Katya. Devido ao ataque, novos feridos chegam ao local e a mulher corre para atender a todos. Mesmo fraco e ferido, Sergei não para de falar um minuto sequer, demonstrando entusiasmo em aprender mais sobre como ser um soldado. Aos poucos, o menino vai se encaixando e conquistando o coração de todos ao seu redor. Katya é chamada por um dos soldados, e ao chegar do lado de fora da tenda, encontra uma cabra. Todos se perguntam como o animal foi parar ali, mas ficam felizes, pois nos dias seguintes poderiam tomar leite e comer queijo, algo extremamente raro na realidade em que viviam. Naquele momento, Kuznetsov e seus companheiros aparecem. O homem vai imediatamente verificar Sergei e fica aliviado ao ver que o menino está se recuperando aos poucos. Ele diz que recebeu uma injeção com uma agulha enorme, o que lhe causou muita dor. Admite que, a princípio, queria fugir, mas devido à sua coragem, decidiu ficar. Finalmente, Sergei pede para ver a pistola do comandante, e após descarregar a arma, o homem a entrega para ele. O menino pergunta sobre a assinatura na lateral da arma, e Kuznetsov revela que é uma arma especial, que foi dada a ele pelo general Ostershov. Ao ouvir isso, Sergei fica ainda mais empolgado e começa a simular como se estivesse atirando. Nesse momento, o comandante tira a pistola das mãos do menino e a guarda novamente, pois ele ainda é muito jovem para desenvolver gosto por esse tipo de coisa. Contrariando todas as expectativas do comandante, Sergei exibe o tanque de guerra que desenhou em sua barriga. Ele então pergunta a Kuznetsov se ele tem um avião.
Ao descobrir que o homem nunca teve uma aeronave, Sergei decide desenhar uma na faixa que envolve seu braço machucado. Quando o comandante sai da tenda, Katya cria coragem para conversar com ele sobre o menino. A enfermeira pede que o homem deixe o garoto ficar com eles, mas Kuznetsov nega imediatamente. Ele afirma que uma criança não pertence àquele lugar e diz que o levará para um orfanato. Mais tarde, alguns soldados vão visitar Sergei, e o garoto fica animado ao usar binóculos pela primeira vez. Quando eles estão saindo, Rezo aparece, e o menino corre para seus braços. O homem entrega um doce ao menino. Assim como o resto do acampamento, Rezo está criando laços fortes com Sergei. Durante a noite, Katya conversa com outra enfermeira e diz que não consegue mais dormir, pois desde que Sergei chegou, ela não consegue parar de pensar nele. A mulher afirma que, no momento em que o viu pela primeira vez, algo dentro dela mudou, como um instinto materno. Katya revela que, embora não queira que o menino esteja no meio da guerra, e sim em um ambiente seguro, seu maior medo é que o comandante o envie para outro lugar, pois então ela nunca mais conseguiria encontrá-lo. Na manhã seguinte, Igor vai conversar com Kuznetsov. O soldado tenta convencê-lo a deixar o garoto no acampamento, já que os soldados se apegaram a ele. Afinal, quando olhavam para Sergei, sentiam um coração mais aquecido, pois era pelo futuro das crianças que aqueles homens estavam lutando. No entanto, o comandante mais uma vez afirma que não há lugar para crianças em um acampamento de guerra. Kuznetsov admite que também se apegou ao menino, mas precisava fazer o que era melhor para ele. Por fim, o comandante diz que já assinou os papéis para o orfanato, então os homens devem começar a se acostumar com a ideia de não ter mais o garoto por perto. Algumas horas depois, durante um ataque, Kuznetsov ordena que seus soldados bombardeiem os inimigos enquanto ele vai até o campo de batalha ajudar Katya, que estava resgatando um homem ferido. Quando a batalha chega ao fim, eles retornam ao acampamento e o diretor do orfanato já está lá para levar Sergei. O homem espera no carro enquanto todos se despedem do garoto, mas Katya está extremamente triste e decide ir embora sem se despedir. Kuznetsov pede para Sergei sentar-se ao seu lado e tenta explicar ao menino o que acontecerá a partir de agora. Porém, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o garoto começa a chorar e o abraça. Ele diz que estava esperando pelo comandante e tinha medo de não conseguir vê-lo novamente. Nesse momento, o homem entrega a ele uma arma esculpida em madeira e pergunta se o menino gostaria de ser seu filho. Abraçados, Kuznetsov rasga os documentos do orfanato que já havia assinado. Agora, o próximo desafio é encontrar roupas que sirvam em Sergei. O mais novo membro do exército precisava de um uniforme do seu tamanho. Então Igor separa algumas peças antigas para que o alfaiate confeccione roupas novas para o menino. Logo depois, Katya aparece com as menores botas que conseguiu encontrar. Após alguns ajustes do sapateiro, elas ficariam perfeitas para Sergei. Na manhã seguinte, Kuznetsov vai até o quarto do menino para acordá-lo. O homem diz que, como um verdadeiro soldado, ele teria que se vestir em 45 segundos. Em seguida, entrega a ele seu novo uniforme. O menino fica extremamente feliz e corre para se arrumar, mas antes pergunta por que Kuznetsov, seu novo pai, está com um curativo colado no rosto. O homem responde que, por descuido, cortou-se enquanto fazia barba. Para contar os 45 segundos, o comandante acende um fósforo e diz que Sergei precisa estar pronto antes que o palito termine de queimar. Alguns fósforos depois, eles saem da tenda, e Sergei está empolgado para mostrar seu novo uniforme aos colegas. Nesse momento, ocorre um ataque surpresa, e o comandante corre para proteger seu filho. Ele ordena que um de seus homens leve a criança para o abrigo enquanto todos se protegem nas trincheiras. Durante o bombardeio, alguns soldados ficam feridos, e o menino vai até a enfermaria para ajudá-los. Ele oferece água e se mostra disposto a ajudar no que for necessário. Um dos homens, com os olhos enfaixados, pede para Sergei ler as cartas enviadas por sua família. No entanto, o menino ainda não sabia ler, então começa a inventar boas notícias para animar o soldado. As bombas continuavam caindo do lado de fora, então, para acalmar seus companheiros, Sergei oferece-se para cantar para eles. Todos ficam emocionados, afinal, era um momento de grande tensão, e mesmo assim, uma criança foi capaz de trazer alívio e até esperança aos corações daqueles homens doentes. Após essas horas sombrias, Sergei tira uma soneca no colo de Katya. Seu pai, o comandante, chega logo em seguida e senta ao lado da mulher. Kuznetsov diz que precisa lhe contar algo, mas Sergei acorda e interrompe a conversa.
Enquanto o acampamento está sendo reconstruído, 2 soldados veem Sergei se barbeando e decidem zombar dele, perguntando se o menino estava se preparando para um encontro. Mas o garoto afirma que é um soldado, e, segundo ele, soldados não têm encontros. Mais tarde, ele se apresenta ao comandante para saber qual seria sua tarefa do dia. Kuznetsov pergunta por que havia um curativo no rosto do menino, e Sergei diz que, por descuido, cortou-se fazendo a barba. Ao ouvir isso, o comandante pede ao filho que vá até o caminhão que estava prestes a chegar e distribua as cartas aos soldados. Os homens começam a dançar de felicidade ao receberem as cartas de seus familiares, e isso faz com que o menino passe a gostar ainda mais de seu trabalho. Ao fim da tarefa, Sergei decide usar seu traje de camuflagem para se esgueirar pelo acampamento. Enquanto observa com seus binóculos, o menino avista um par de botas tentando se esconder em um local suspeito. Imediatamente, ele corre de volta ao acampamento e chama alguns de seus companheiros para irem capturar o intruso que estava escondido no monte de feno. Andrei e seus homens vão até o local investigar e acabam encontrando 2 soldados do exército inimigo. Após trocarem alguns tiros, conseguem capturar os homens, e Sergei retorna ao acampamento. Enquanto isso, o comandante Kuznetsov é informado por um de seus homens que seu filho ajudou a capturar 2 espiões. O homem fica surpreso e orgulhoso da coragem e modéstia do garoto. Então Sergei aparece em seu quarto, e o homem lhe dá uma grande notícia. Kuznetsov havia recebido permissão para adotar o menino, e a partir daquele dia eles seriam oficialmente uma família. Sergei fica radiante e chama o pai para irem contar a novidade a Katia. O menino diz que viu a mulher chorando uma vez, quando Kuznetsov havia sido ferido em batalha. O comandante fica desconcertado ao ouvir isso, mas decide acompanhar Sergei mesmo assim. Enquanto isso, Katia está se lavando às margens do rio quando um soldado se aproxima sorrateiramente e pega seu casaco. Então o homem a chama e lhe entrega um buquê de flores que ele mesmo colheu. A mulher fica visivelmente desconfortável com a situação e tenta recuperar seu casaco. Nesse momento, Sergei e seu pai aparecem. Logo, Kuznetsov percebe a situação e puxa o menino de volta. O comandante tenta disfarçar enquanto observa atentamente. No entanto, Sergei consegue se soltar dos braços dele e corre em direção a Katia. Em seguida, ele chama pelo pai, mas o homem, envergonhado, já havia ido embora. Alguns dias depois, durante mais uma batalha, o menino caminha pelas trincheiras procurando por Igor. Após receber a munição, o soldado pede ao garoto que vá para o abrigo subterrâneo. Sergei se recusa a abandonar seus companheiros, mas Igor consegue convencê-lo de que aquilo é uma ordem, e um bom soldado deve obedecer aos superiores. Mesmo assim, o jovem decide ajudar. Ele ouve seu pai e os outros soldados conversando sobre uma falha na comunicação. Um fio havia se rompido e alguns homens foram enviados para consertá-lo. Sergei decide ir atrás deles e rasteja pelo chão para não ser atingido. Quando encontra um soldado ferido, tenta ajudar e pergunta o que fazer para consertar o fio. Sergei segue as instruções para unir as 2 pontas, e ao fazer isso, a conexão retorna e o comandante consegue chamar reforços. Esse ato heróico do menino possivelmente salvou centenas de vidas. Após a batalha, Sergei começa a elaborar um novo plano. Sua próxima missão é unir Katia e seu pai, pois ele já percebeu que há um interesse mútuo entre eles. Para isso, o garoto corre até a enfermeira e diz que o comandante está doente. Então, leva a mulher correndo até o quarto dele. Ao chegar lá, ela encontra Kuznetsov deitado sobre a mesa e o acorda, desesperada. Enquanto isso, Sergei já estava escondido do lado de fora, observando tudo. Quando Katia tenta examiná-lo, o comandante acorda assustado e afirma que não está doente. A enfermeira explica o que aconteceu e, naquele instante, Kuznetsov entende o plano do filho. Ele tenta reunir coragem para se declarar, mas a mulher fica extremamente envergonhada e sai rapidamente. No entanto, ele não poderia deixar essa chance escapar e vai atrás dela. Enquanto isso, Sergei sobe em uma árvore e usa seus binóculos para observar o acampamento. Nesse momento, ele vê alguns cães de resgate chegando ao local e corre para recebê-los. Poucos minutos depois, o menino pede permissão para passear com os cães e sobe em uma maca com rodas, sendo puxado pelos animais. O problema começa quando, no caminho, os cães avistam um gato e começam a persegui-lo. Se continuassem correndo daquele jeito, logo entrariam em um campo minado e a vida do menino estaria em risco. Percebendo isso, Rezo pega uma motocicleta e corre para impedir os cães antes que fosse tarde demais. Ao ver que Sergei saiu ileso da situação, o soldado fica extremamente aliviado. Na floresta, Kuznetsov continua tentando conversar com Katia,
mas quando finalmente alcança, não consegue encontrar as palavras certas para dizer o que quer. Então, decide colocar Sergei na história e afirma que o menino ama muito a mulher. Ele pergunta se Katia gostaria de se tornar mãe do garoto. Porém, antes que a enfermeira possa responder, um soldado aparece e entrega uma carta ao comandante. Era uma mensagem do alto comando. No dia seguinte, o exército se prepara para partir. Algumas horas depois, eles param para descansar na casa de alguns camponeses. Após a refeição, descobrem que uma bomba alemã havia caído sobre a casa e ainda estava lá. O projétil atravessou o teto, perfurou o chão, mas felizmente não explodiu. Os soldados então decidem ajudar os camponeses a se livrarem daquilo antes que cause algum dano. Depois, continuam sua marcha, e Sergei pega carona com Rezo e seu pai. De repente, o veículo em que estavam explode, e o batalhão descobre que entrou em um campo minado. Sergei e todos ao redor ficam atonitos com o barulho. Alguns metros adiante, o menino encontra Rezo morto. Quando finalmente chegam ao destino, enquanto seu pai conversa com o general, Sergei pergunta qual será sua próxima tarefa. O homem pede a ele que inspecione os uniformes dos soldados, e o menino pede ajuda de um oficial para realizar essa tarefa. Após verificar todas as botas e uniformes dos soldados, ele pede ao homem que anote os nomes de todos aqueles cujos uniformes estavam danificados. Depois de cumprir o que foi ordenado, o menino retorna ao escritório do general para entregar o relatório. Durante a noite, Sergei e seu pai caminham pela floresta enquanto conversam sobre a próxima cerimônia de premiação, a insígnia da guarda, uma medalha concedida àqueles que arriscam suas vidas para salvar o país. Isso significa, é claro, que Sergei também receberá essa condecoração. Enquanto comemoram sua primeira medalha, uma bomba é lançada e Kuznetsov fica soterrado. O menino tenta tirá-lo dali, mas não tem força suficiente para levantar os escombros. Mais tarde, após o bombardeio, com a ajuda de seus companheiros, o comandante é resgatado e recebe cuidados médicos. Apesar de estar gravemente ferido, o homem continua se recuperando e logo está pronto para marchar novamente com seus companheiros. No ano seguinte, em 1943, Sergei foi condecorado como o soldado mais jovem da Segunda Guerra Mundial, finalmente recebendo uma medalha de honra. E então, o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.